Olá, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de Endomarketing, uma ferramenta de gestão, abordando neste vídeo a origem, o momento econômico, social e político do Brasil no momento do surgimento das ideias do endomarketing. Bom, nós sabemos que o termo endomarketing é de autoria de um brasileiro paulistano, Saul Becking, e que toda essa teoria, todo esse conjunto de ideias surgiu a partir das suas observações e experimentos no âmbito de uma grande empresa multinacional, da qual ele foi gestor nos anos 70 e 80. E era um momento de grande acirramento da concorrência, da competição externa, com a chegada de grandes multinacionais, mas ele observou, com um olhar muito crítico de gestor, que internamente a empresa não estava preparada para isso. Apesar de ser uma multinacional, não havia uma mesma linguagem entre os diversos departamentos. Não havia uma harmonia, uma articulação. E as pessoas tendiam a conflitos seríssimos que eram extremamente nocivos e prejudiciais à organização empresarial. Então, fruto dessas observações, ele lançou um livro chamado Endomarketing, uma ferramenta estratégica que se tornou um livro referencial não só no Brasil, nas academias, nas universidades, como também para a classe empresarial, inclusive sendo traduzido para muitas línguas e para diversos países. E ele se tornou um consultor de empresa renomado, prestigiado, proferindo palestras nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países da Europa. E por conta disso, por se tornar realmente a grande referência nesse assunto de endomarketing, do marketing voltado para dentro da própria organização empresarial, buscando e preconizando uma relação mais estreita entre as organizações e seus colaboradores, Saul Becking, no ano de 1995, registra esse conjunto de ideias com a terminologia endomarketing no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE. Por isso, ele é a grande referência e é considerado o pai do endomarketing. Mas em que contexto social, econômico e político vivia o Brasil naqueles anos, final dos anos 80, início dos anos 90? Nós estávamos saindo de um regime militar fechado e entrando num processo democrático em que a gente vive até hoje. Mas haviam ainda ranços de um autoritarismo muito grande, inclusive dentro das indústrias, dentro das fábricas, dentro das grandes corporações. E era comum, por conta do momento econômico em que nós vivíamos, um processo inflacionário elevado, uma perda de poder aquisitivo considerável. E as classes trabalhadoras organizadas em sindicatos, que por sua vez eram berços, vinculados às grandes centrais trabalhadoras, e eu destaco duas, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. A CUT, inclusive, é o braço sindical do PT, Partido dos Trabalhadores, que foi criado no ano de 1980. Então nós vivíamos um momento de grande efervescência política e econômica. Realmente o Brasil custava a engrenar a economia e havia uma perda significativa de poder da classe trabalhadora. Então eram comuns os movimentos paredistas, os movimentos sindicais, estabelecerem greves como canal de negociação com a classe patronal. E normalmente as greves eclodiam na porta das fábricas. As barricadas eram formadas, impedindo os trabalhadores de entrar dentro das fábricas. E além, obviamente, das barricadas e até de alguma violência dos sindicalistas mais fervorosos, se utilizava como forma de comunicação panfletos que eram pregados ao redor de toda a fábrica, nas ruas vizinhas e tudo mais, como também os megafones,
As pessoas subiam naqueles banquinhos e faziam discursos fervorosos contra a classe empresarial, dizendo que eram corruptos, ladrões, que expoliavam a classe trabalhadora. Então, era um momento de efervescência política sindical muito grande. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista político no Brasil, nós começávamos a engatear no processo democrático. E não bastava mais somente a classe empresarial responder com violência, com atitudes arbitrárias, né, desempregando, fomentando o terrorismo na classe trabalhadora. Era preciso também que houvesse canais de comunicação. E aí surge também, favorecendo nesse sentido, o avanço da tecnologia da informação. E muitas indústrias começaram a criar TVs, sistemas de comunicação interno, que hoje dão origem às intranets que a gente conhece, né? Então, através de mecanismos de comunicação, em eventos, datas festivas, se utilizando de agências de publicidade que, por sua vez, basicamente trabalhavam somente com o mundo exterior, com o mercado externo, essas agências de publicidade passaram também a produzir peças de comunicação interna. Daí surgindo o conceito de agência house. Essas agências de publicidade que começavam a produzir peças e campanhas publicitárias de esclarecimento, de convencimento da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, de mostrar a empresa para si mesma, para dentro de si. Surgiu nesse íntere a ideia de que a empresa, antes de se vender para o mundo externo, ela precisava se vender para a classe trabalhadora. Surgiram então ideias criativas, como por exemplo, numa montadora, eu me lembro que quando aconteceu, antes de lançar o produto para o mercado externo, o carro era lançado para o próprio trabalhador. E os colaboradores passaram a ter informações mais estratégicas. Surgiu a ideia de vestir a camisa da empresa, de ser corresponsável pelo êxito, pelo sucesso da empresa, de atingimento de metas e objetivos organizacionais, que isso redundaria em melhores salários, em distribuição de dividendos, de lucro. Enfim, o trabalhador passava a ter vínculos de afetividade maior. E isso também foi possível porque começou a entrar no processo uma pleiade de executivos com a formação acadêmica universitária, sucedendo seus pais e avós nas grandes corporações, muitos vindos de instituições universitárias muito conhecidas como Oxford, o MIT, Harvard, né? Então, esses jovens executivos vinham com outra cabeça, com a nova visão de gestão, de aproximação da classe trabalhadora. E eu cito como um exemplo, né, como um ícone desse processo, vocês estão vendo aí a figura do Ricardo Sandler, autor de um best-seller no ano de 1988, Virando a Própria Mesa, em que ele preconiza uma remodelação completa do modelo organizacional empresarial do Brasil, com a participação mais efetiva e afetiva da classe trabalhadora no planejamento e nas grandes decisões. E esse livro realmente foi um best-seller e é um ícone e um marco desse processo. E o Ricardo Sandler, só para vocês terem também um pouquinho da noção de quem é, né, e do quanto ele representa dentro desse movimento, desse novo olhar no processo de governança com a participação da classe trabalhadora, dos colaboradores. Ele assumiu a empresa fundada por seu pai no ano de 1985, a Sempo, uma empresa de componentes, uma empresa industrial de componentes navais, num processo falimentar, em grandes dificuldades, no momento em que a inflação no Brasil era muito elevada. Um processo inflacionário
significativo, chegando inclusive num processo de hiperinflação no início dos anos 90. Então, o Ricardo Sandler assume a empresa e, mesmo contrariando as ideias do seu pai, tendo uma resistência e uma oposição muito grande, ele fez uma grande revolução, tendo como estratégia principal, além da reformulação administrativa, uma aproximação muito grande com a classe trabalhadora. Logo ao fim do governo Collor, com as restrições econômicas, isso aconteceu em dezembro de 92, quando o Collor entrega o poder para não receber o impeachment, né, em função de alguns processos que não vêm ao caso, de corrupção, e quando o Congresso Nacional ia votar o impeachment, um pouquinho antes o Collor vai e entrega o poder, sai do poder. O Brasil naquele momento estava passando grandes dificuldades econômicas, grandes restrições econômicas. Um processo realmente de paralisação da economia. E o Ricardo Sandler chama toda a classe trabalhadora e faz uma proposta que poderia ser absurda na época, mas hoje é absolutamente compreensível como chave do sucesso. Ele propõe uma redução de salário de 40% de todo mundo, inclusive dele, do colaborador dele. Mas a partir dali, todas as decisões que envolvessem custos, estratégias, todo o planejamento teria que ser feito com as mãos e a cabeça pensante da empresa e a participação absoluta da classe empresarial através dos conselhos sindicais existentes na estrutura da própria empresa, criada na governança do Ricardo Sandler. Ou seja, a partir dali, não era mais só os executivos que iriam administrar a empresa. Iriam administrar a empresa, sim, com a participação, com a coparticipação da classe trabalhadora. E foi estabelecido, inclusive, participação em lucro. E a empresa atravessou esse mar revolto e se tornou uma das empresas mais reverenciais do mundo nesse segmento, se tornando absolutamente superavitária em pouco tempo. E uma referência em modelo de governança empresarial. E o Ricardo Sandler, por ter conseguido esses feitos, ele foi eleito pela revista Time como um dos 100 maiores empresários, novos empresários influentes do mundo. Foi também reverenciado pelo Wall Street Journal da América Latina como um dos 10 maiores empresários do mundo corporativo, né, industrial, logo no início dos anos 90. E é hoje uma das grandes referências, por ter revolucionado o processo de gestão com uma reengenharia, com uma mudança substancial na estrutura organizacional, reduzindo custos, aumentando a produtividade e criando um vínculo efetivo com a classe trabalhadora e estabelecendo modelos de participação em lucro. Então, o Ricardo Sandler representa a juventude empresarial, a juventude executiva que mudou os rumos do país no início dos anos 90.